Quantos estão sentindo uma brisa do Espírito? Sabe por que há uma brisa do Espírito sobre nossas cabeças? Porque Ele está ataviando, Ele está adornando a sua igreja. O Senhor, Ele vem buscar uma noiva santa, irrepreensível, imaculada, adornada. E os adornos da noiva são justamente os dons espirituais. Pode baixar a luz um pouquinho? Apocalipse não precisa abrir, porque o texto central ali ele já diz. Apocalipse 21, capítulo 2. João teve uma visão, uma das visões mais marcantes. E é uma das visões assim que me move muito, que me, me gera um êxtase. E ele diz, eu João vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Tem como projetar aí, por favor, o texto de Gênesis 24? Somente o versículo 10 nesse momento. Gênesis 24, versículo 10. O Senhor, Ele vem buscar uma noiva santa. Eduardo falou sobre a mentalidade profética. E, na verdade, essa identidade profética, ela não surge primariamente a partir da figura de Adão. Por quê? Porque o dom profético em si, a característica profética em si, ela faz parte da identidade do próprio Deus. Amém? Quantos estão comigo? Então a gente olha para a figura de Adão, como o Eduardo falou ali, e a gente acha que Adão, quer dizer, na terra, Adão foi o primeiro a se mover profeticamente. Mas antes de Adão se mover na terra, profeticamente, Deus, na eternidade, já se movia profeticamente. Pegou a visão? Por quê? Porque quando Ele cria todas as coisas, Ele cria através da sua palavra. E Ele chama à existência as coisas que existem a partir daquilo que até então não existia. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o dono e Senhor de toda a capacidade profética que existe. Então, a característica profética, o dom profético em si, nesse momento agora nós vamos falar de forma mais específica sobre o dom da profecia, sobre como operar no dom da profecia e como ele se manifesta. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar nisso, a gente precisa entender que se nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Senhor, que já possui na sua identidade essa identidade profética, Ele repartiu conosco essa mesma capacitação por meio do seu Espírito. E aí, quando eu falei ali sobre Deus está adornando uma noiva, uma esposa, é porque esse adorno que Deus Ele está trazendo para a sua esposa, que nesse caso é a igreja de Jesus, nada mais é do que os dons espirituais. Então, você foi salvo, amém? Quantos aqui foram salvos? Diga assim para essa pessoa cheirosa que está aí no seu lado: irmão, você foi salvo. Mas você foi salvo para quê? Você foi salvo para caminhar nas obras de justiça. Pegou a visão? Então todo salvo,
ele foi salvo para caminhar nas obras de justiça que o Senhor preparou para ele antes da fundação do mundo. O que são essas obras de justiça? A Bíblia aponta em Gênesis e também em Apocalipse que isso faz parte do propósito eterno do Senhor para nós. Então, quando nós, enquanto filhos de Deus, nos movemos profeticamente, é porque nós estamos nos movimentando em obediência ao cumprimento do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Pegou a visão? Então, o texto, não precisa projetar não também para não ficar toda hora tirando o slide, mas eu vou abrir aqui o texto de Gênesis capítulo 24. A gente vai ler Bíblia um pouquinho agora, que a gente vai trabalhar algumas bases e fundamentos para depois a gente entrar na prática, tá certo? Gênesis capítulo 24, o versículo 10 diz assim, ó: E o servo de Abraão tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, e tomou também todos os bens do seu senhor, porque esses bens estavam em sua mão. E ele se levantou e foi para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 22 agora, de Gênesis capítulo 24. E o versículo 22 diz: E aconteceu que, quando os camelos haviam acabado de beber água, o homem tomou um brinco de ouro, diga comigo, brinco de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 braceletes, diga comigo, 2 braceletes, para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. O que é que está acontecendo aqui nesse texto? Eu não consigo, eu tenho que pregar um pouquinho, para depois da aula. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse episódio nada mais é do que o processo de finalização da vida de Abraão, aonde ele entende que o seu filho Isaque já tinha alcançado uma estatura adequada, um nível de maturidade específico para ser um constituidor de uma linhagem profética. Pegou a visão? Vou fazer pergunta. Então eu gosto de ser bem didático. Quando a gente perguntar, a gente responde. Quando alguém quiser falar, levanta a mão e pode perguntar. Então a gente está à vontade aqui, tá certo? Então, Abraão, ele chama o seu servo, que era Eliezer, o mais velho da sua casa, e ele diz o seguinte, ó: vá lá na família do meu pai e tome de lá uma esposa para meu filho Isaque. Não tome uma mulher das filhas dos cananeus, mas tome uma das filhas do meu povo. E aí Eliezer, ele faz o quê? Ele obedece à voz do seu senhor, ele vai para a Mesopotâmia, na casa de Naor, para tomar uma esposa para Isaque. Só que, quando ele não vai de mãos vazias, Eduardo. Ele toma bens, ele toma presentes, ele toma adornos. Para dar de presente para quem? Para a noiva. Pegou a visão? Então ele toma brincos de ouro, ele toma camelos, ele toma braceletes de ouro e ele vai lá caminhar à procura dessa esposa. E quando ele encontra a Rebeca, ele pede aquele sinal ali, né? Pô, se eu vou fazer um voto com o Senhor do meu Senhor Abraão, se a moça que me der água para beber e também der de beber aos meus camelos, eu vou entender que essa será a esposa que o meu Senhor que o Senhor Deus está separando para o filho do meu Senhor, nesse caso Isaque. Então, quando ele chega lá na cidade de Naor, Rebeca, como uma pastora, ela vai lá tirar a água do poço. E ela vê o servo Eliezer junto com os camelos e oferece a ele o quê? Água. Quando Jesus vai encontrar a samaritana, que logo a gente vai chegar lá para exercitar o prático da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o dom de profecia, a gente vai chegar lá. Eduardo falou um pouquinho sobre a mulher samaritana também. Quando Jesus vai encontrar a mulher samaritana, ele pede o que a ela? E aqui existe um apontamento. Deus, ele está nos convidando para uma troca de serviço, porque é dando que se recebe. Se você der, você vai receber. Quanto mais você der de Deus aquilo que está em você, mais você vai receber de Deus para si e para Deus. Então,
ele pede água. A mulher samaritana: me dê um pouquinho dessa água. E acontece aquele diálogo: você é isso, você é aquilo, não sei o que, o poço é fundo, não sei o que, eu tenho vazio, não sei o que. Então, esse mesmo episódio acontece com Eliezer. E você sabe quem é que Abraão representa nessa figura? Abraão representa o Deus Pai Todo-Poderoso. Eliezer, que é o servo mais velho da casa, ele representa a pessoa do Espírito Santo. Os bens materiais que Eliezer toma consigo mesmo para dar de presente à esposa de Isaac representam os dons espirituais. E Rebeca, ela representa a igreja adornada. Então Deus, ele está dando à sua igreja presentes. Qual é o problema que acontece conosco? É que a gente se fascina, Sandro, pelos presentes de Deus. Existe hoje na igreja brasileira uma medida de idolatria para a operação dos dons espirituais. Então, se a pessoa tem uma capacitação espiritual para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos, para fazer sinais, prodígios e maravilhas e para profetizar, essa pessoa ela acaba sendo idolatrada. Então Deus, ele não vai dar dom para menino. Deus, ele só vai dar os presentes para filhos maduros, que têm o coração de Cristo, que são submissos uns aos outros. Então a igreja brasileira, ela tem uma idolatria com a operação dos dons espirituais. E isso é pecado. Por que é pecado? Porque nós adoramos mais os presentes de Deus e as figuras que Deus levanta, e a gente se esquece de cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo que o meu serviço para o meu irmão precisa ser baseado no amor. Então eu acredito que ontem na abertura a pastora, ela ministrou sobre isso. Então a gente está tentando construir uma compreensão coletiva para que todos nós entendamos esse tripé de fundamento, o que são os dons espirituais, os fundamentos dos dons espirituais, a manifestação desses dons em nós a partir de uma mentalidade profética, a partir de uma identidade de filho de Deus e depois o serviço. Tá certo? Eu já ia pedir para avançar, mas eu lembrei que eu estou com... Não foi não? Pronto. Ah, é para lá. Tá. Ah, ali. Foi? Me perdi, ainda não achei não. Estou procurando. No meio. Então, Deus ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um tempo aonde nós precisamos fascinar somente uma coisa. Nós precisamos fascinar, ser fascinados somente pela pessoa de Jesus, não pelos dons espirituais. Tá certo? Nós precisamos ser completamente apaixonados pela pessoa de Jesus e não pelos dons espirituais. Você sabe por quê? Porque a sua operação nos dons espirituais, ela só vai se dar a partir da relação com a pessoa de Jesus. Então, a operação, a manifestação dos dons espirituais em você vai ser a consequência dessa relação. Por quê? Porque ele disse em João capítulo 15 que toda a vara que está nele dá fruto. Pegou a visão? Então, quando nós estamos em Cristo, a gente não precisa fazer força para profetizar, a gente não precisa fazer força para curar o enfermo, a gente não precisa fazer força para expulsar demônio. Eu lembro de um tempo, Duda, onde não precisava orar. E andava assim, a pessoa que estava possessa, ela caía, era liberta. Eu lembro de um tempo onde a gente estava lá no culto e a presença de Deus ela estava tão palpável e eu dizia: Senhor, vem sobre mim e confirma isso. E aí vinha aquele irmão que ninguém dava nada. E aí ele chegava lá com tanto amor e me abraçava e dizia: eu sinto uma palavra de Deus para você, assim, assim e assim e assim.
Então hoje existe diferença entre nós sermos despertados e provocados, ativados pelo Espírito para fluir nos dons espirituais, do que provocar essas manifestações com a força do nosso braço. Tá certo? E se a gente tentar fluir na vocação que fomos chamados dessa forma, nós vamos nos corromper e também nós vamos corromper a igreja. Tá bom? Então, um conceito breve aqui sobre o dom de profecia. Como eu falei, a gente precisa compreender que a atividade profética ela parte da essência do próprio Deus. Então, quando nós fluímos em algum dom espiritual, é porque nós nos tornamos a plataforma pelo qual as características eternas de Deus estão se manifestando nessa era. Pegou a visão? É por isso que Paulo aconselha para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Principalmente o de profetização. Porque o que profetiza, ele edifica a igreja. Tá bom? Logo a gente vai chegar lá. Então, como eu falei, fluir no dom profético, ou se mover profeticamente, é ser a plataforma pela qual as características de Deus se tornem aparentes e visíveis no mundo que nós vivemos. Então, o que é a profecia? A profecia é uma comunicação divina que expressa, que manifesta o que Deus pensa, o que Deus sente, o que Deus quer. E essa manifestação, ela se dá a partir de qualquer tipo de linguagem que a nossa mente humana tem condição de compreender e de realizar, e de contrapor, e de cumprir, e de executar. Então, não tem uma base bíblica para a dança profética. Mas, irmão, quando aquelas irmãs e aqueles irmãos estão dançando ali com aquele véu, se aquele negócio passar na minha cara, eu caio tudo no chão. De graça, de unção, de presença de Deus. Porque é uma iniciativa profética. Ela está ministrando ao nosso espírito para que, por meio do poder de Deus, a realidade comum da nossa vida ela seja alterada para se alinhar com aquilo que Deus disse sobre quem nós somos. Amém? Então, a profecia ela é o anúncio de uma mensagem profética que sempre deve partir da revelação de Cristo. Tá certo? Então, só nisso aqui, a gente vai aniquilar mais de meia dúzia de profecias que a gente vê nos nossos dias. De pseudos profetas que se levantam para profetizar o tempo todo e aí fala sobre realidades pessoais de pessoas, mas que não tem poder para transformar a vida da pessoa e muito menos não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho diz e muito menos com a identidade de quem Cristo é. Então, quando eu vou profetizar, eu preciso falar verdades de Deus para uma pessoa que está dentro do propósito de Deus e que precisa viver como filho de Deus. Então, se a minha profecia ela não tem um alinhamento com aquilo que Cristo já disse na sua palavra, essa profecia ela tem mais a ver comigo mesmo do que com a vontade de Deus para a vida de uma pessoa. Apocalipse 19, versículo 10 diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, toda mensagem, comunicação profética para uma pessoa, para um grupo de pessoas ou para um lugar, precisa ter como objetivo conduzir o receptor ao conhecimento da pessoa de Jesus e capacitá-lo a um estilo de vida que seja para o louvor da glória do Pai. Então, Jesus disse, o Filho de Deus faz o que vê o Pai. Eu não ouvi. O Filho de Deus faz o que vê o Pai. Sabe por quê? O Filho de Deus consegue replicar aquilo que ele está vendo o Pai fazendo, porque ele está olhando para o Pai, irmão. Então, tem muita gente aí que quer funcionar profeticamente sem olhar para o Pai, Sandro. Não tem como. Tem muita gente aí que quer profetizar e tal, e viver ministério, e fazer sinais, prodígios e maravilhas, sem compreender o que Deus está fazendo, sem contemplar a movimentação eterna de Deus ao longo dos tempos. Tá certo?
Então, eu acredito que vocês já ouviram falar disso, né? Mas o que são os dons espirituais? Eles são capacitações espirituais que são nos dados pela pessoa do Espírito Santo. Eu vou chegar lá logo depois dessa página, mas a gente precisa entender que existem 3 repartições de dons. Existem os dons de Deus, existem os dons de Cristo e existem os dons do Espírito. Nós estamos hoje trabalhando os dons do Espírito. Então, de novo, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim a ele, ó, o Espírito Santo é o lugar aonde você pode alcançar os dons espirituais. Não tem como, irmão, você desenvolver ou receber algum dom espiritual se não for por meio da relação com o Espírito Santo, porque os dons são do Espírito Santo. E você não deve buscar a relação com o Espírito Santo para receber os dons, porque senão seu coração está todo atrapalhado. E eu vou orar para Jesus fazer com que você seja comido de bicho. Sabe por quê? Motivações erradas. O desejo certo, mas o modo operante errado. Então nós precisamos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, porque primeiro, sem ele somos uma terra seca. Não temos vida sem o Espírito Santo. Ele veio para nos ensinar tudo aquilo que Jesus disse. Ele é o nosso consolador e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, todas as vezes que eu quero desenvolver uma capacitação espiritual sobrenatural, isso só vai ser possível para mim através da relação com o Espírito Santo. Amém? Então, as Escrituras elas apontam ali que existem 2 termos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, que fazem referência aos dons espirituais. Um desses dons é o termo em hebraico chamado mataná, que significa presente gracioso dado por alguém superior. Quem aqui já recebeu o presente de um amigo que tem dinheiro, de um chefe de trabalho ou de uma pessoa que exerce autoridade? Esse acontecimento, biblicamente, é decifrado como dom espiritual. É a forma de presentear uma pessoa a partir de algo que é uma dádiva. Então isso está descrito em Números capítulo 18, a partir do versículo 6. E eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim, ó: eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e vos dei eles para vocês como presente. Então essa palavra aqui, presente, é o termo mataná, que faz referência ao dom. Então, no Antigo Testamento, os levitas foram separados por Deus como um presente para a nação de Israel. Então deu para entender que o dom, ele basicamente não é algo místico, mas ele é algo encarnado. O dom revela um estilo de vida que nós precisamos viver, porque os levitas, que eram da tribo de Levi, neles estavam contidos os sacerdotes, que eram os homens que ministravam diante de Deus e ministravam diante dos homens. Eles antigamente faziam a ligação, a intercessão entre Deus e os homens e Deus. Eles viviam uma vida de sacrifício, banhados de sangue. E a gente quer ter os dons espirituais no mole, na facilidade da coisa. Enquanto no segundo templo de Salomão, mais de 50.000 animais foram sacrificados em honra e louvor ao Senhor. Então imagine aí agora o trabalho dos levitas. Quantos gostam de comer churrasco aqui? Levante a mão. Até Deus, viu? Deus também é churrasqueiro. Inclusive, se alguém quiser fazer um churrasco em casa, pode me chamar que eu gosto. Então, os levitas... Agora, ponto. Todo mundo aqui gosta de churrasco. Mas pense agora aquele cheiro de sangue, aquele cheiro de carne sendo cortada no açougue. Quem gosta de sentir esse cheiro aí? Pronto. Essa era a realidade que os levitas viviam. Eram homens banhados de sangue. Homens envolvidos com sangue. E eles faziam isso porque
eles tinham recebido do Senhor uma vocação específica, que era ser presente de Deus para uma geração. E o segundo termo que faz referência aos dons é o termo grego doma, que faz referência ao carisma. Tá certo? Que está lá em Efésios no capítulo 4, que também significa dádiva, presente, dom espiritual, oferta. Então, o seu serviço ao irmão, quando você atua em um dom espiritual, é um presente de Deus para ele. Então, o dom, ele não é para você, ele é para o outro. O único dom que é para você é o dom de oração em línguas. Entendeu? Deus te deu um dom só, que é para você, mas todos os outros 8 são para a igreja, são para as pessoas. Então, servir ministerialmente, eclesiasticamente, tem mais a ver com o outro do que conosco. Amém? Quantos estão comigo? Dá uma chacoalhada aí nesse irmão bonito aí, nessa irmã aí que está do seu lado. Então essa daqui, como eu falei, é a repartição dos dons espirituais. Nós não vamos nos ater aqui nesses dois formatos aqui. Primeiro, dom de Deus. Qual é o dom de Deus? A Bíblia aponta que existem 2 dons primordiais que são o dom de Deus. Primeiro é o dom da salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E depois o amor, tá certo? A base está ali. Depois eu vou compartilhar esse material com vocês para vocês continuarem se debruçando, estudando e tal. Aqui a gente tem os dons de Cristo, que já fala sobre os ofícios ministeriais. Ele desceu ao inferno, tomou cativo aquele que estava em cativeiro, ascendeu e deu dons aos homens. Então, esses dons de Cristo são pessoas que são dadas de presente para a edificação da igreja. E eles funcionam a partir de 5 expressões. Não vamos falar sobre isso. Ronald depois, e o pastor David, o pastor Renato, a galera toda aí, vai chamar eu e Eduardo e outros irmãos para falar sobre ofícios ministeriais aqui para você. Já estou aqui. Coisa. Então, os dons de Cristo são o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e o mestre. Beleza? Não vamos entrar nisso. E a gente tem os dons do Espírito Santo, que está declarado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, dom da fé, dom de curar, maravilhas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Passa, abençoado. Não entendi. Hã? Não entendi. Passou? Você mesmo pode ir passando aí, porque senão... Não, pode, ele vai passando. Eu peço para ele passar, ele vai passando, porque aí a gente ganha tempo. Pode passar, por favor. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo o que o Senhor está construindo em nós? Quantos vão responder o que o Senhor está construindo em nós? Existe a fé natural, tá? Não vou falar sobre o dom da fé hoje, mas existe o dom da fé, que é uma outra realidade. A fé natural todos nós temos. Inclusive, em alguns casos, é até uma fé cultural, né? Manhã ensinou que, quando o bicho estiver pegando para o seu lado, chame por Jesus. Que as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. O que é isso? É uma fé natural. Todos nós temos. Mas o dom da fé é uma outra realidade. Mas a gente precisa entender um princípio maravilhoso, que é que a fé, ela é a resposta que nós damos para aquilo que já ouvimos e já vimos da parte de Deus. Tá certo? Então a fé, ela tem muito a ver também com uma autorresponsabilidade de resposta. Quem já ouviu algo de Deus aqui? Levante a mão. Todo mundo já ouviu. Agora diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: você é responsável por dar resposta àquilo que você já ouviu. Tá certo? Não conseguiu passar, não? Intercede, irmão.
Sai todo espírito do travamento. Libere o nossa mente, Espírito Santo. Que ele vê um ser vivente que tinha 4 rostos, um rosto de águia, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de homem. E ali a gente está vendo que o leão, ele fala sobre o ministério apostólico, ele é o desbravador, fala sobre essa essência de governo, pluralidade, domínio, jurisdição extensiva. Depois a gente tem a águia, que já tem a ver com o ministério profético. Não vamos falar sobre ministério profético, vamos falar sobre dom de profecia. Mas como eu já disse ali, em outro momento, Ronald, pastor David, pastor Renato vão chamar eu e Eduardo e outros irmãos para a gente falar sobre ministérios, tá certo? A gente tem ali o pastoral, né? Inclusive eu sinto que esse irmão, ele tem um coração pastoral, tem um coração que gosta de ouvir as pessoas, e eu orei e desejo de verdade para que você cresça nesse lugar, cresça nisso, exercite isso, servindo aos irmãos em amor. Mas o pastoral, ele tem mais a ver com uma vida de sacrifício a favor do outro do que pregar, do que ensinar, do que estar no púlpito, tá certo? E depois ele fala ali sobre a figura do homem, que tem a ver com o ensino. Então fala sobre a razão, a consciência, o entendimento. E aqui é a diversidade dos dons. Quando Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, para nós buscarmos os dons espirituais, ele vai dar para nós uma lista de 9 dons, tá certo? E esses 9 dons, eles são repartidos por 3 seções. Cada uma dessas seções, existe um grupo de 3 dons que operam. Então, o primeiro grupo ali é aquilo que nós teologicamente chamamos de dons de revelação, aonde está contido a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento do Espírito. Eu tenho uma tese que o dom de profecia, ele está lá em cima também, entendeu? Ele funciona junto, Eduardo. Ele não funciona lá embaixo, mas eu coloquei isso por respeito a grandes homens de Deus que já desenvolveram estudos bíblicos e muito coerentes sobre isso, tá certo? Então eu acredito que o dom de profecia, ele está lá em cima. Ele não está aqui embaixo com os dons de comunicação. A gente tem, na segunda sessão, é importante a gente entender que os dons de revelação, eles são submetidos à onisciência de Deus, à mente de Deus. Então, a onisciência de Deus aponta para o conhecimento de todas as coisas, de tudo e de todos. Então, os dons de revelação, eles são submetidos ao espírito de revelação e entendimento que está declarado em Isaías capítulo 11. Então, logo a gente vai chegar lá. A segunda categoria que a gente tem são os dons de poder, que estão submetidos à onipotência de Deus. Então, nessa categoria, a gente tem o dom da fé, os dons de cura e temos a operação de milagres. Em outro momento, o Ronald vai chamar a gente também só para falar sobre isso aqui. E a gente tem os dons de linguagem ou de comunicação, que já tem a ver com a fala, aonde entra uma profecia, que é uma proclamação, é o edito, um anúncio, tá certo? Entra também o dom de línguas, as orações em línguas, a variedade de línguas e a interpretação dessas línguas. E aqui a gente tem um breve conceito do que é os dons de revelação, para a gente já entrar no nosso prático a partir de agora, tá certo? Os dons de revelação, irmãos, são capacitações espirituais sobrenaturais que operam em nós por meio do Espírito Santo. Esses dons nos concedem acesso a realidades específicas acerca de uma pessoa, acerca de um grupo de pessoas ou acerca de um lugar. De um lugar? Sim. Quando eu desenvolvia lá o CMA nas igrejas, eu tinha uma escola de música, né? Onde eu trabalhava com o discipulado de músicos e a capacitação para que grupos de músicas ministeriais fossem estabelecidos em várias igrejas. Então eu fui uma igreja lá no Calabetão. Quando eu desci do carro, pisei, eu tive um sentimento de raiva. Me deu vontade de xingar,
Passou um rapaz atrás de mim e me deu vontade de dar um murro nele. Ô, irmão, qual foi? Tá atribulado? Tá perturbado? Não. Aí, quando o filho da pastora, ele veio me encontrar para me levar para a igreja, eu falei, rapaz, esse bairro aqui é muito violento. Aí ele falou, inclusive ontem aonde você tá, ontem, no lugar que você estava, aconteceu uma briga, o cara xingou o outro de tal nome, e quando ele foi reclamar, o cara chegou lá e deu um murro nele. Então, quando eu pisei no lugar, eu tive acesso a um acontecimento que tinha acontecido ali. Exatamente como sucedeu. Eu tive o sentimento de violência, tive uma vontade de pronunciar um xingamento e tive vontade de agredir uma pessoa. E aí eu conversei com o rapaz. Cara, quando eu pisei aqui, eu senti isso. Quantos já foram aqui no bairro de Itapuã? Pronto. Itapuã lá tem um monumento satânico da sereia, né? E a primeira vez que eu fui em Itapuã, inclusive em uma base missionária, que é onde a igreja que eu congrego, que você já conhece, que é a Casa Farol. Eu fui lá em Itapuã para participar do culto. Quando eu passei pelo monumento da sereia, me deu vontade de tirar a roupa e ficar à vontade como se tivesse nascido ao mundo. Como assim, rapaz? Estava atribulado? Não, irmão. Eu tive acesso no espírito à influência espiritual da prostituição que operava naquele lugar. Entende? Então, a palavra de conhecimento e o discernimento do espírito e a palavra de sabedoria e também o dom da profecia são entrelaçados. É quando o Espírito de Deus, ele compartilha conosco experiências, informações, situações que nós não tínhamos como saber, mas que nós recebemos. E, Messias, o que é que a gente precisa fazer quando a gente receber algum tipo de informação espiritual desse tipo? A primeira coisa que eu faço é orar, cara. Orar para que Deus traga misericórdia sobre o lugar, orar para que Deus levante uma igreja saudável ali, para que pregue o evangelho. E aquelas pessoas que estão em arrependimento e que estão no pecado, elas se arrependam, elas se convertam. Tá certo? Então, os dons, eles podem se manifestar de diversas formas diferentes, partindo de visões, sonhos, impressões ou sentimentos, e são revelados a nós pelo Espírito Santo, que traz luz sobre uma realidade passada, presente ou futura. Tá certo? O principal motivo dessa operação é apontar o que o próprio Deus pensa acerca de alguém e, a partir disso, posicionar o ouvinte para desenvolver sua vida a partir daquilo que Deus diz sobre ele. Então, no sentido prático da coisa, a irmã que estava ministrando aqui e que Eduardo fez o exercício de profecia com ela, quantos amam essa irmã? Levanta a mão, irmão. Vocês são responsáveis em continuar auxiliando a irmã no desenvolvimento dessa palavra. Embora a palavra que ela recebeu diz respeito a uma realidade individual que ela vai viver, como é algo que está relacionado também à edificação da igreja, se a igreja testemunhou essa palavra, a igreja é responsável de amparar a irmã até que essa palavra se cumpra. Então, quantos querem que a palavra que foi liberada sobre ela aconteça aqui? Pronto. Você é responsável de também trabalhar para que essa palavra se cumpra. Como quando ela for lá para a escola do clamor, você precisa mandar dinheiro para ela. Amém? Quantos estão entendendo? Quando ela estiver estudando, se debruçando no estudo teológico dos salmos, dos dons proféticos, para ministrar e crescer nesse lugar de serviço, você precisa investir na educação da irmã. Então, oferte livros, oferte seminários, oferte escolas, faça alguma coisa, mas faça parte do que Deus está fazendo na vida de alguém. Amém? Vocês estão dormindo já? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a prática dos dons. Eu já dei alguns exemplos aqui que acontecem comigo, esses não são os únicos exemplos. Ao longo eu vou contar outros e vou chamar vocês já para a gente começar o nosso prático. O discernimento do Espírito, ele é um dos dons mais importantes para o fim dos tempos. Tá certo? Por quê? Porque ele é o balizador que vai nos auxiliar a identificar quem está falando através da pessoa. Então,
Irmão, isso é tão sério que, de verdade, eu estar aqui hoje, no sábado, com o microfone na mão, falando sobre dons espirituais, não significa nada. Por que não significa nada? Porque minha esposa está aqui, ó, essa morena linda, cheirosa, maravilhosa, que é um presente de Deus na minha vida. Não vai adiantar eu estar aqui no púlpito falando sobre dons espirituais se, como acontece algumas vezes, eu continuar sendo grosseiro com ela dentro de casa. Eu tratar mal a minha esposa. Eu falar grosserias verbais com ela. Ou então eu apreciar a beleza feminina na rua. Ou então eu falar uma mentirinha. Ou então eu tomar proveito financeiro lá no meu trabalho. A gente só vai conseguir crescer nos dons com um tipo de coração. A gente só vai conseguir fluir nos dons com um tipo de coração. E o tipo de coração que nós precisamos ter é um coração como o de Cristo, manso e humilde. Um coração compassivo que ama o próximo. Amém? Então, o discernimento do Espírito é esse dom que nos capacita a entender o que está acontecendo através do comportamento de alguém. Então, tem muita gente, como a gente já falou, né, que está aí profetizando, liberando palavra para todo mundo. Mas isso não significa nada. A gente precisa tanto do discernimento do Espírito que o Senhor disse que o anticristo, no fim dos tempos, ele vai enganar até os escolhidos. Então, para a gente não ser enganado pelo anticristo, nós precisamos do discernimento do Espírito. Amém? Então, olha o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4. Existem fontes de influência ali para toda a proclamação profética. Então, ao ouvir ou receber uma mensagem como profecia, nós precisamos identificar qual a fonte por trás da profecia. Então, o apóstolo João disse: amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam em qualquer espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne não procede de Deus. E esse é o espírito do anticristo. E aqui eu quero falar sobre um tipo de influência que hoje é o que é mais latente no nosso meio, que é a profecia que é produzida pela capacidade humana, através de impressões próprias, de sentimentos próprios, através de achismos, através de ideias. Então a mente humana, ela é altamente criativa e ela acaba projetando muita coisa como se fosse de Deus. E isso é uma influência maligna que é chamada de espírito da Grécia. Você sabe o que é esse espírito da Grécia? Na Grécia antiga, no período da igreja de Atos, os filósofos e os intelectuais, eles estudavam tanto e tinham várias ideias. É por isso que quando alguém tem uma boa ideia, qual é o símbolo da boa ideia? Uma lâmpada, fazendo referência a um iluminamento na mente, não é verdade? Então, eles atribuíam essa iluminação na mente como uma atividade divina. Deus pode falar através de uma ideia? Pode. Deus pode te dar a ideia de começar um projeto, de começar uma empresa, e aquilo ser bênção para outras pessoas. Mas você primeiro tem que aprender a julgar o pensamento, a ideia, a impressão, para que a sua comunicação não seja a partir do desejo do seu próprio coração. Então, esse espírito da Grécia é uma atuação que é muito presente na igreja nesse tempo. Por quê? Porque a gente vê várias pessoas falando dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios desejos, como se fossem profecias. E era essa atuação que acontecia na época da igreja dos apóstolos. Os doutos, os intelectuais, os sábios, os filósofos e políticos da época, eles tinham boas ideias, boas impressões, e eles comunicavam para as pessoas como se fosse de Deus. E aquelas pessoas acreditavam por causa da posição e do estado social que aqueles homens tinham, e eles viviam suas vidas. Manipulação. Manipulação. Então,
A profecia ela pode ser produzida pela influência do próprio homem, por meio da sua natureza carnal, pensamentos, expectativas, sentimentos naturais, desejos ou até tentações. Tem um teólogo que eu gosto muito chamado John MacArthur, que ele diz assim, o coração humano é enganoso e quando sentimentos são confundidos com a voz de Deus, o resultado sempre é destrutivo. Tem um outro teólogo que eu também gosto demais, que é o Jonathan Edwards, e ele diz: muitas pessoas se deixam levar por grandes sentimentos ou impressões e supõem que estão recebendo revelações especiais do Espírito Santo, quando, na verdade, estão sendo apenas guiados por suas próprias paixões. Então, Salmo, no capítulo 5, versículo 9, diz assim, porque não há retidão na boca deles, e o seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, e lisonjeiam com a sua boca e língua. Eu vou abrir um texto aqui rapidinho, de Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Capítulo 28. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está comigo diz: espírito de profecia vem sobre mim. Jeremias capítulo 28, versículo 15 e 16. Diz assim, Então disse o profeta Jeremias ao profeta Hananias: ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou. Porém, tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te expulsarei da face da terra, e este ano tu morrerás. O que é que está acontecendo aqui? Na atuação profética de Jeremias, se levanta um pseudo-profeta que era da tribo de Judá, chamado Hananias, e ele profetiza algo contra aquilo que Deus tinha falado. Então, o profeta Jeremias, vocês estão profetizando bem, paz, quando na verdade vai vir destruição. E esse cara que estava profetizando essas coisas era o profeta Hananias. Então, o profeta Jeremias confronta a atuação profética dele e diz, o Senhor não te enviou. Você está falando de si mesmo. E o julgamento que vai vir sobre você por falar de si mesmo vai ser a sua morte. Então, no Antigo Testamento, se um profeta se levantasse para falar profeticamente, se Deus não tivesse enviado ele, sabe o que acontecia? Ele seria levado para fora da nação de Israel e seria apedrejado até a morte. E a gente precisa ter temor para se mover profeticamente, porque se mover profeticamente é obedecer a Deus. Se mover profeticamente é amar a Deus. Quantos já viram aqui nas Escrituras, falando sobre Jesus lá nos Evangelhos? E Jesus foi para lá para que se cumprisse a profecia. E ele fez isso para que se cumprisse a profecia. E ele fez aquilo para se cumprir aquilo que sobre ele estava escrito. Quantos já viram? Jesus se movia profeticamente obedecendo a palavra do Pai. Então, obedecer a palavra de Deus já é se mover profeticamente, irmão. Não tem nada de místico nisso. É tudo muito lógico, é tudo muito prático. Não precisa colocar uma cerejinha no bolo, não. Em um outro momento, Ronald vai chamar a gente para falar. Tem um texto muito bom, que é o texto de Judas, que fala sobre o caminho de Caim, a rebelião de Corá e a ganância de Balaão. Então, quando eu, Eduardo e outros irmãos, formos falarmos sobre o ministério profético, nós vamos falar sobre isso. E aqui nós temos os espíritos de engano. Não vou demorar muito já por causa do horário, então vou tentar acelerar o máximo possível. Os espíritos de engano são espíritos que tentam confundir e se opor à verdade de Deus. Então, eu também não vou abrir, mas vou declarar só aqui para a gente entender. Quantos já viram lá Paulo na cidade de Filipos pregando o evangelho com Silas, e aí tinha uma moça lá que tinha um espírito de adivinhação? Levanta a mão aí, pronto. Então Paulo está pregando e aquela mulher diz assim, eis ali um grande homem de Deus. Eis ali um grande homem de Deus. Ela estava profetizando uma mentira ou uma verdade? Ela estava falando uma verdade, irmão. Mas a fonte pela qual vinha não era divina. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele se perturba. E ele diz, sai daí, miserável. Sai daí, encapetado.
solta ela. E aí a menina é liberta, a cidade, ela também recebe uma medida de libertação, porque um espírito de engano, ele foi retirado de uma jurisdição, então o evangelho, ele conseguiu penetrar ali, tanto é que a igreja ela foi estabelecida lá. Mas a consequência disso foi Paulo e Silas sendo açoitados e depois presos. E aqui a gente tem a única fonte que deve ser a fonte da profecia, que é a influência do Espírito Santo. Então, assim como toda a escritura de Deus é divinamente inspirada, toda a profecia precisa seguir esse mesmo padrão, irmão. Toda a profecia deve ser divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E essas inspirações se dão a partir de vários critérios, principalmente a partir da verdade das Escrituras. Então, toda a profecia precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E aqui, como eu já falei, o Espírito Santo é o meio pelo qual nós recebemos os dons espirituais. Então, existe uma série de disciplinas espirituais que vão nos auxiliar a crescer na relação com o Espírito Santo e desenvolver com êxito os dons espirituais. A primeira dela é a oração. Você precisa viver uma vida de oração. Depois, leitura bíblica. Depois, jejum. Depois, confissão de pecado. Tem muita gente que está aí profetizando, fazendo e acontecendo e está com a vida cheia de pecado, velho. Depois, arrependimento. Porque tem muita gente que confessa pecado, mas não se arrepende. Depois, comunhão. Enquanto nós estivermos unidos uns com os outros, todos nós vamos crescer nos dons espirituais. Agora, se você decidir caminhar sozinho, o bicho vai pegar para seu lado. Tá certo? Aí vai entrar o espírito de Balaão, porque Balaão era um profeta que caminhava sozinho. Depois, guardar os olhos. Então, toda essa capacitação profética, ela tem muito a ver com os sentidos, os nossos sentidos. Olhos, olfato, ouvidos, boca, mão, pés. Então, a gente quer crescer profeticamente, mas a gente não guarda o olho. A gente fica olhando, pensando mal. A gente não guarda a língua, a gente fica falando mal, falando palavra torta. A gente não guarda o coração, a gente fica com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ofensa. Não vai ter como. Depois a gente tem a obediência, a generosidade e o serviço. Não vou falar sobre isso para não tomar tempo. E aqui, já entrando no nosso prático, a profecia tem o propósito de edificar, exortar e consolar. Então, a palavra edificação diz respeito a construir uma casa espiritual para Deus a partir daquilo que nós declaramos com a nossa boca. Tá certo? Então, profetizar é você construir na vida de alguém um ambiente espiritual para que Deus habite. Amém, irmão? Exortação vem do termo paracleses, que é o ato de encorajar uns aos outros. Esse termo, ele tem a mesma raiz da palavra paracleto, que é utilizado para se referir à pessoa do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo em nós é uma ação de encorajamento. Nesse momento, eu acabei de ter o cumprimento de uma visão que eu tive nessa semana, enquanto eu estava aqui ministrando. Eu tinha tido essa semana a visão de que eu estava aqui e eu via algumas influências. E isso acabou de acontecer. Depois eu falo sobre isso, porque não vai caber. Consolação. A profecia precisa consolar. O Senhor disse: consolai o meu povo, consolai aqueles que choram. Isaías 61 é o texto que diz que o Senhor foi ungido por meio do Espírito Santo para libertar os cativos, curar os enfermos e para pregar o ano aceitável do Senhor e consolar aqueles que choram. Então, se mover e falar profeticamente diz respeito a você também consolar o seu irmão no sofrimento que ele estiver vivendo. E aqui a gente vai começar o nosso prático, falando da palavra de sabedoria, que é um dos dons de revelação. A palavra de sabedoria é uma capacitação espiritual sobrenatural que nos é concedida por meio da pessoa do Espírito Santo. Ela é um pequeno fragmento da onisciência de Deus, que conhece todas as coisas. A palavra de sabedoria se consiste na manifestação de uma situação que poderá acontecer. Então, quem aqui já teve uma impressão, um pressentimento? Já teve uma vez que eu estava saindo de casa para resolver uma situação na rua, e aí eu via uma moto que ia
passar e ia me atropelar. E aí, quando eu cheguei na rua, ó a situação acontecendo, eu já peguei a visão, Então, isso é um tipo de palavra de sabedoria, porque junto com a predição de um acontecimento futuro, vem com ela um conselho da parte de Deus, como a pessoa precisa se portar. Então, é aquilo que Eduardo falou sobre a mulher samaritana. Enquanto a palavra de conhecimento ela revela o que aconteceu ou o que está acontecendo, a palavra de sabedoria ela revela o que vai acontecer e como a pessoa precisa se portar a partir daquilo que vai acontecer. Então, no diálogo de Jesus com a samaritana, ele está ali, me dê água. Ela diz, não seja judeu. Aí ele diz, se você soubesse quem fala com você, você que me daria água. Aí ela fala, a gente não pode adorar aqui, adorar lá. Então Jesus diz, vai lá e chama o seu marido. Chama, você já teve 5. O que é aquilo que ele está fazendo ali? Ele está tendo uma palavra de conhecimento. Ele teve acesso à realidade passada e presente que ele estava vivendo. E depois ele tem uma palavra de sabedoria. Ele diz para ela, você... É chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E vocês não vão adorar nem aqui e nem em Jerusalém. Então ele está apresentando para ela como vai ser. Ele apresenta para ela uma realidade futura e como ela deveria se portar naquele acontecimento. Amém? E aqui a palavra de conhecimento. Como eu já falei, enquanto a palavra de sabedoria, ela revela o que vai acontecer e como precisamos nos portar, a palavra de conhecimento, ela revela o que aconteceu e o que está acontecendo, tá certo? E por que nós temos acesso a essas informações? Porque Deus deseja abrir a porta da fé no coração da pessoa que viveu ou que está vivendo aquela situação para que ele entenda o que Deus pensa, o que Deus vê e qual é o plano do propósito eterno de Deus para a vida dele. Então, tem mais ou menos umas 2 a 3 semanas. Eu quero comer uma coisa diferente. Aí eu fui numa hamburgueria perto lá de casa que faz um hambúrguer artesanal muito bom. Fui lá comprar o hambúrguer. Quando eu estou no caixa pagando, e passou um senhor por mim e eu tive uma visão muito rápida. Eu vi ele com uma blusa azul, com uma luva de boxe, treinando boxe, dando murro no saco. E aí sentei para esperar meu pedido. Falei, qual foi de Deus? E aí pronto, ele passou por mim, pegou o pedido dele e foi embora. Meu pedido também foi muito rápido. Quando eu estou saindo, ele está amarrando o pedido dele na bicicleta. E aí eu falei, vou falar com o cara. Aí eu falei, meu irmão, não te conheço, mas eu tive uma visão. O senhor acredita que Deus fala através de visão? Aí ele falou, eu acredito. Eu falei, eu tive uma visão que há muito tempo atrás o Senhor treinava boxe. Eu tive uma visão de você em um espaço de esporte, lutando boxe. Aí o cara botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu! Aí eu falei, você ama isso. E eu estou te falando isso porque isso é um sinal que Deus te vê. Então não interessa o que você viveu ou o que você está vivendo. Os olhos do Senhor estão sobre você. E aquele homem foi abençoado. E inclusive disse que ia para a igreja no dia seguinte. Um exemplo simples. Tá certo? Então, vamos para o sentido prático aqui. A palavra de conhecimento, como eu falei, ela tem muito a ver com os nossos sentidos. Então, já teve uma vez que eu estava saindo do culto, inclusive com minha mãe. O culto foi muito bom, eu estava bem, só que eu comecei a sentir uma dor insuportável na perna. E quando eu andava, a dor era tão grande que eu ficava ali mancando. E eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus do céu, será que é o Satanás que está me atacando? Depois de eu ter ido para o culto. Só que quando chegou um determinado momento da gente atravessar a pista, veio um senhor no lado oposto da pista, e ele estava com a perna enfaixada, e era a mesma perna que eu estava sentindo a dor, e ele estava mancando bem parecido com o que eu estava mancando. E aí você sabe o que foi que eu entendi? Eu estava sentindo a dor daquele homem no meu corpo físico. Eu estava recebendo uma palavra de conhecimento por meio de um impacto físico. E qual foi a resposta que eu dei? Eu falei, irmão, cara, eu posso orar por você? Aí ele falou, pode. Me abaixei, coloquei a mão na perna dele que estava enfaixada, comecei a orar e aquele homem testemunhou que a perna dele tinha sido curada. Não tinha mais dor. E ele foi para casa andando tranquilo. Então, essa é uma das ações da palavra de conhecimento. Então eu quero que se levante aí as pessoas que já tiveram alguma experiência com essa. Em algum momento teve algum impacto físico no seu corpo que até então você não sabia o que era. Fique de pé aí.
Vem para cá. Uma outra forma da palavra de conhecimento se manifestar é através do impacto emocional. Como eu falei, eu fui lá para o Calabetão ministrar em uma igreja. Quando eu pisei no lugar, eu tive um sentimento, uma emoção. Fiquei com raiva, queria xingar e queria bater nos outros. Então, o que foi aquilo? Recebi uma palavra de conhecimento através dos sentimentos e emoções. Quem já teve aqui alguma experiência que em algum momento chegou perto de uma pessoa e aí teve um sentimento de alegria ou de tristeza ou de desânimo? Levanta e vem aqui na frente. Sentimento é muita gente sempre. Van, vem pra cá também, viu? Amor, vem pra cá também, viu? Lucas Vasque, vem pra cá também, viu? Sim. Pensamento. Pensamento é praticamente todo dia. Pensamento comumente acontece comigo. Eu estou em um lugar e aí vem um pensamento muito forte. E aí, quando eu penso que não, é uma situação que está para acontecer, ou então algo que Deus quer comunicar para alguém. A gente tem ali visão aberta ou fechada. Acabei de dar o exemplo aqui do hambúrguer que eu fui comprar e eu tive uma visão de um rapaz. Então, quem já teve aqui essa experiência de ter uma visão ou ter um sonho e depois de alguns dias acontecer? Levanta aí e vem para cá para frente. Depois a gente tem o déjà vu. Olha aí. É espiritismo, é? Não. O espiritismo corrompeu o dom espiritual. Mas o déjà vu é aquela impressão muito forte que a gente já vivenciou um fato que estamos vivendo. Essa semana, eu acho que era porque eu ia falar de dons. Foi a semana toda. Eu ia para um lugar, eu já estive aqui, já aconteceu isso e tal. E de fato aconteceu. Eu tive um sonho, 2 semanas atrás, de um espaço verde, com uma área verde muito grande, com vários homens e lavando os pés de uma pessoa. E isso aconteceu hoje de manhã, cara. A gente lavou os pés de um pastor em um seminário masculino que eu estou participando, que estava cansado do ministério, mas Deus estava catapultando o ministério daquele homem. E aí eu tive essa palavra, que nós deveríamos lavar os pés dele, porque falava sobre uma nova capacitação e um novo caminho que Deus estava abrindo para ele. Ali a gente tem o falar e ouvir, que também frequentemente acontece. Às vezes vem um nome, às vezes vem um lugar, às vezes vem uma palavra estranha. Então, um exemplo, quando eu tive que desenvolver ministério de evangelismo, eu estava orando, acabei de orar e ouvi a palavra queriço. Já falei até essa experiência com o Eduardo. Eu falei, que palavra estranha é essa? E aí, como eu sou fominha, fui pesquisar a raiz da palavra. E a raiz da palavra falava sobre proclamação. Então, a proclamação do evangelho para a cidade. E aí foi quando a gente começou um trabalho de evangelismo, que inclusive hoje é um dos trabalhos de evangelismo mais poderosos que existe em Salvador, que é o trabalho do Portanto Indo com amigos meus, que é o Gladson e o Márcio, que acredito que, inclusive, Gladson já ministrou na sede da Lagoinha. E a gente tem ali também o sentir o cheiro. Sentir o cheiro também comigo é muito frequente. Então, o Senhor, Ele já revelou para mim pecados de pessoas. E eu senti o cheiro de porcaria. Um cheiro que me dava náuseas, que me dava ânsia de vômito. Um cheiro ruim, um cheiro de fezes. Mas quando isso acontece, não é para você chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você está pecando, você está errando, você está fazendo isso e aquilo. Não. Você vai amar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque você também é pecador. Você vai chegar para aquela pessoa e você vai abraçar ele e diz assim, irmão, como é que está essa área? E você não pode fazer isso no púlpito. Você não pode fazer isso publicamente. Porque Deus, Ele não vai envergonhar as pessoas. Deus deseja a restauração e o arrependimento delas. Então, quando você tiver acesso no seu espírito a alguma informação espiritual que alguém está errando o caminho, o seu dever é, como filho de Deus, amar essa pessoa, chamar ele de forma reservada e confrontar mesmo. Irmão, como é que está essa área da sua vida? Ah, está assim, assado. Então, cara, eu queria te aconselhar, eu tive esse sentimento por você, e eu acredito que é Deus te dando mais uma chance para você se arrepender, para você se mudar os seus caminhos e tal. Então, basicamente é isso. Então, tem alguém aqui no nosso meio... Tem alguém aqui no nosso meio que, por esses dias, teve um sonho e que não entendeu esse sonho. Dormiu, teve um sonho e não entendeu o significado do sonho.
Levante sua mão aí. Pronto. Foram 3 pessoas. Eu vou pedir para que vocês 3, todos vocês que tiveram um sonho e não entenderam, suba aqui no púlpito. Por favor. Venham para cá. O que é isso aqui que já está acontecendo? Isso aqui é uma palavra de conhecimento. Eu estou tendo uma impressão no meu espírito. Eu falei que alguém. Primeiro eu falei que uma pessoa, mas eu não sabia que eram tantas pessoas. Isso também acontece muito comigo quando eu tenho palavra de conhecimento para cura. Então, eu sinto muito o impacto no meu corpo. Começo a sentir uma dor do nada, já fico pensando, pode ser uma palavra de conhecimento. Então, tem alguma pessoa aqui que está sentindo uma dor assim, uma dor assado? Aí levanta a mão, 17 pessoas. Hoje, de manhã, isso aconteceu de novo. Estava lá ministrando e eu tive a impressão de o Senhor curando as articulações e uma pessoa que estava com um nervo ciático doendo muito e uma outra inflamação aqui nesse nervo da clavícula e que irradiava para o braço todo. Quando eu pedi para levantar a mão, levantou 7 pessoas a mão. 7 pessoas estavam sentindo a mesma coisa. E aí o que é que a gente faz num caso desse? A gente ministra a cura e o Espírito Santo curou todas elas. Todos eles testemunharam que não estavam mais sentindo a dor. Então, eu acabei de ter uma palavra de conhecimento que no nosso meio, alguém teve um sonho essa semana, por esses dias, que não entendeu o significado. E aí, a gente vai exercitar com esses irmãos aqui a profecia. Então, não vai dar para todo mundo falar, mas todos vocês vão permanecer aqui, porque nós vamos, pelo Espírito, impor as mãos sobre alguns, impartir alguns dons sobre alguns, então todos vão ficar aqui. Mas nós vamos separar pelo menos 3 pessoas. Eu quero 3 voluntários aí agora, levante a mão. 3 voluntários que vão